Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou Adalto Azevedo. É um prazer ter você aqui assistindo a esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, o seu like e compartilhe também com mais pessoas. A mensagem que eu quero compartilhar com vocês encontra-se em Romanos capítulo 8, versículo 15, que diz assim: Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Talvez ao nós lermos aqui a revelação desse versículo, nos falando que recebemos de Deus o espírito adotivo, somos adotados por Deus e podemos então clamar Abba, Pai, talvez nos traz aqui uma visão distorcida do significado da palavra adoção. Talvez você pode imaginar assim, então quer dizer que Deus me adotou? Então, uma vez que eu sou adotado por Deus, eu não sou filho legítimo dele? E parece que a gente tira o valor e o significado, a importância real que há nessa adoção. Se nós adentrarmos um pouco na cultura judaica, nós iremos perceber que lá nessa cultura, um filho legítimo, ele tinha perante a lei o direito pelo pai de ser rejeitado. O pai poderia rejeitar um filho legítimo. Dependendo, ele queria um homem, nascesse uma mulher, ele poderia rejeitar aquela mulher. Ele poderia rejeitar aquele filho, dependendo se ele não se agradasse, desde que fosse legítimo. Então, pela lei judaica, existia então essa permissão de rejeitar o filho legítimo. Mas na lei da adoção, o negócio é diferente. Porque uma vez que você resolvesse adotar um filho, então a lei para aquele que era adotado era essa: ele jamais poderá ser rejeitado. Então aqui já começa a coisa gloriosa, a revelação, o significado maravilhoso dessa questão da adoção. Porque aquele que era adotado, ele não poderia ser rejeitado. Aqui já começa a palavra de Deus falando no nosso coração. Uma vez que eu os adotei como filhos, isso significa que eu jamais irei abandoná-los, jamais irei rejeitá-los, porque eu vos adotei como filhos. Então veja como que, olhando pelo prisma desse entendimento, como que modifica totalmente o significado da questão de adoção. Isso se intensifica quando nós observamos lá na cruz do Calvário, quando Jesus estava ali sendo o homem do pecado. Ele se ofereceu para se fazer maldição por nós, porque estava escrito: maldito todo aquele que fosse crucificado no madeiro. E ali Jesus estava como oferta para o pecado. Então o pecado da humanidade toda, os meus, os seus, estavam sobre Jesus, estavam sobre ele. E naquele momento Jesus se tornou trevas. Imagina, o pecado da humanidade toda sobre ele. Ele se converteu em trevas. E Deus, Pai, é luz, que não tem relacionamento com trevas. Ele não tem concordância com as trevas. E naquela hora que Jesus se fez trevas na cruz, por amor a mim e a você, no nosso lugar. Naquele momento que Jesus assumiu a nossa culpa. Naquele momento que Jesus estava ali na cruz, em trevas, ele se separou de Deus, porque as trevas nos separam de Deus, que é a luz. E naquela hora o pai, olhando para ele, o viu todo em pecado. O pai o rejeitou. Rejeitou o filho legítimo ali na cruz do Calvário. Ele o abandonou ao ponto de Jesus gritar ali na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Mas era exatamente naquele momento de que o filho legítimo estava sendo desamparado, estava sendo abandonado, que nós estávamos sendo adotados por ele. Era naquele momento que o Pai estava nos adotando como seus filhos. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que graças a ele nos colocar no nosso lugar, se fazer oferta pelo pecado, nós tivemos a oportunidade de sermos aceitos. Uma vez que ele foi rejeitado em nosso lugar, nós fomos então condicionados a poder ser aceitos, ser adotados como filhos do Senhor. E uma vez que eu e você somos filhos, nós jamais seremos rejeitados por Ele,
jamais seremos abandonados por Ele. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, esse significado de adoção, ele tem um significado muito profundo na sua revelação. Porque para sermos adotados como filhos de Deus, o filho legítimo foi rejeitado. O filho legítimo foi abandonado lá na cruz, quando só fez oferta pelo pecado por nós. Então veja o significado disso. Veja o preço que há por detrás dessa adoção. E bendito seja o nome de Jesus, que Jesus foi fiel até o final. Uma vez que ele morreu, ele foi levado ali ao Sheol. Mas a palavra de Deus fala que o Espírito do Senhor foi até lá, as regiões mais baixas da terra, e ressuscitou, retirou a Cristo dali, de dentre a morte, e ele venceu a morte. Aleluia. Ele ressurgiu dentre os mortos. O Espírito de Cristo o ressuscitou, o Espírito de Deus. E hoje nós somos cordeiros com Cristo. Nós podemos chamá-lo de nosso irmão. Jesus é nosso irmão e Deus é nosso Pai, e podemos clamar: Abba, Pai. Então, se você já se entregou a Cristo, se você é alguém que é beneficiado pela obra do Calvário, pela obra da cruz, sinta-se adotado pelo Pai. Sinta-se amado pelo Pai. Sinta-se irmão de Cristo, cordeiro com Cristo, de todas as ricas bênçãos da eternidade sobre as suas vidas. Amém? Que Deus abençoe você e que essa palavra possa trazer um entendimento desse significado de adoção, esse espírito de adoção, que nós possamos compreender a revelação gloriosa que há nessa palavra, nesse versículo, e que nós somos filhos, sim, de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, permitindo Deus.